Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo. E aí eu sei que alguns alunos, só porque eu falei a palavra trigonométrica, fica com palpitação. Então não precisa se preocupar, tá? Essa informação encontra-se na página 22 da apostila, ok? Então página 22 da apostila, tá? O que acontece? Nós podemos escrever um número complexo de duas formas diferentes. Na forma algébrica, aquele que a gente já vem trabalhando aí há alguns dias, quando você tem a parte real e a parte imaginária. Essa parte real e essa parte imaginária representada aí por números reais, tá? Hoje nós vamos escrever na forma trigonométrica. Então a forma trigonométrica é essa daqui, ó. O número complexo é igual o módulo, tá? Lembrem-se, a gente calculou aí, a gente aprendeu a calcular um módulo de um número quando ele está na forma algébrica. Para quem não se lembra, é a raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. E depois a gente escreve cosseno do argumento. Para calcular o argumento também a gente já aprendeu isso, mais I vezes o seno do argumento, tá? Então essa daqui é a forma trigonométrica. Para transformar um número trigonométrico, um número complexo que está na forma trigonométrica para a forma algébrica, nós iremos utilizar um grande amigo nosso, que a gente já trabalhou com ele, que é o círculo trigonométrico. Então a Pro anotou ele aqui ao lado para vocês, tá? Lembrando que esse círculo fornece duas informações para gente. Ele traz o ângulo na forma radiana e na forma aí de graus. Então vamos supor aqui, ó, π sobre 6. Π lá na forma radiana é 180 graus e 180 graus dividido por 6 é 30. Então ele traz todo o círculo trigonométrico nas duas formas, na forma radiana e na forma de graus, tá? Como exemplo, eu vou pegar o exercício 1 da página 22, tá? O que ele fala? Escreva a forma algébrica de cada um dos números dados na forma trigonométrica. Então, eu vou pegar a letra A. Ele trouxe o seguinte número complexo. Ele trouxe 2, 2 é o módulo, abre, cosseno de 45 graus, mais um izinho, vezes o seno de 45 graus. Então, esse número complexo, ele está na forma trigonométrica e o enunciado pede para você transformar isso na forma algébrica. Então, relembrando aqui, o que eu tenho que substituir? Esse cosseno de 45 por quanto vale o cosseno de 45. E esse seno de 45 por quanto vale o seno de 45. Para quem não se lembra, aqui no círculo trigonométrico, o ângulo de 45 graus está sendo destacado aqui na cor vermelha, tá? Quem é o seno e quem é o cosseno? Vamos lembrar, linha horizontal, cosseno, estou com sono. Com sono eu deito, linha deitada. Então, quando você olha aqui, olha, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, em vez de trabalhar com cosseno de 45 graus, eu vou substituir por raiz de 2 sobre 2. Mas, agora eu vou olhar o seno de 45. Lembrem-se, seno sem sono. Quando eu estou sem sono, eu estou de pé, linha vertical. Olhem lá no círculo trigonométrico, ó. De 45, o seno será essa medida aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 também, tá? Raiz de 2 sobre 2 e depois eu ponho o i, ok? Vou aplicar a distributiva, tá? Esse 2 vai multiplicar aqui e esse 2 vai multiplicar lá. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Embaixo, aqui invisível, tem o número 1 e o 1 vezes 2 dá o próprio 2. Mais que multiplica mais dá mais. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. E o 1 invisível que está aqui embaixo vezes o 2 dá 2. Multiplica por i. Se tiver alguma coisa que dá para simplificar, simplifique. Nesse caso eu tenho 2, olha lá. Como que vai ficar então a forma algébrica desse número complexo? Raiz de 2 mais raiz de 2 vezes i, ok? E assim, gente, vocês farão para todos os outros itens aqui, tá? Existe o oposto também. Existe o exercício na qual eu forneço para vocês
a forma algébrica e eu peço para que vocês encontrem a forma trigonométrica. Irei fazer isso com vocês agora, ok? Agora, pessoal, eu farei justamente o oposto. Qual é o oposto? Eu estou dando o número na forma algébrica e solicitando que vocês o escrevam na forma trigonométrica. Esse exemplo é a letra A do exercício 4 da página 23, ok? Então, ele disse assim, ó, o número complexo é igual a 1 mais raiz de 3i. O primeiro passo, pessoal, é encontrar o módulo. Vamos lembrar? O módulo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o nosso a? O nosso a é aquela parte real, que no caso aqui é 1. Quem é o nosso b? É a parte imaginária, que no caso aqui é raiz de 3. Vou pegar o módulo raiz. No lugar do a, vou substituir por 1, e no lugar do b, vou substituir por raiz de 3, que será elevado ao quadrado. O módulo ficará igual 1 elevado ao quadrado é 1, mais raiz de 3 elevado ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Na prática, a gente pode dizer que o índice da raiz cancela o expoente, então fica 3. Somando 1 mais 3 vai dar raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Descobri o módulo. Agora eu tenho que descobrir o argumento. Como é que eu faço isso? Eu pego a tangente de um ângulo que eu não conheço e eu tenho que pôr B sobre A. A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. O nosso B vale raiz de 3 e o nosso A vale 1. A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual a raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Eu copiei aqui essa tabelinha. Então, nós temos duas opções para a raiz de 3. Olha só, quando a tangente vale 60 graus e quando a tangente vale 240 graus. Como é que eu descubro em qual desses valores que é o argumento? Lembrem-se, eu preciso dizer o quadrante que esse argumento está localizado. Quando eu tenho o A e o B positivo, significa que esse argumento ele pertence ao primeiro quadrante. Se ele pertence ao primeiro quadrante, é 60 ou 240? O argumento será 60, porque 60 está localizado no primeiro quadrante, ok? Como é que eu escrevo, então, esse número na forma trigonométrica? Eu vou lá, olha só. O z é igual ao módulo, tá? Só vou dar um pouquinho a minha câmera aqui para isso. Aí eu venho, escrevo cosseno do argumento mais o i vezes o seno do argumento. O número complexo na forma trigonométrica será o módulo vale 2 e o argumento 60. Então, no lugar do módulo, eu substituo por 2 e no lugar do ângulo, eu substituo por 60 graus, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau para vocês!